Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós ainda estamos sob o efeito do isolamento social. Para isso nós ainda estamos usando a nossa ferramenta no YouTube para ministrar a palavra de domingo para os irmãos da nossa igreja. Consequentemente, você que nos acompanha no YouTube, que está inscrito no nosso canal, receba essa palavra também para o seu coração neste dia. Quero ministrar uma palavra e eu destaquei o tema: não tenha medo das ondas. Não tenha medo das ondas. O texto que eu quero ler é Marcos 4, capítulo 37, a partir do 37 até o 41. Diz assim o texto: levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que morramos? Ou não te importas que nós morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sempre que eu leio esse texto, eu fico perguntando por que ele é tão importante. Por que ele está destacado na Bíblia? Ventos acontecem todos os dias. Ventos fortes acontecem, tempestade acontece, maré alta acontece todos os dias. Por que aquela situação era diferente? O que tinha de diferente naquela tempestade? Aqueles homens já haviam presenciado várias tempestades de ventos fortes sobre o mar da Galileia. Eles eram pescadores. Eles já estavam acostumados àqueles ventos fortes ali. Eles já conheciam aquele mar da Galileia. Aliás, lá não é um mar, lá é um grande lago. Um lago que mede 22 quilômetros de extensão por 12 de largura. Ele tem, segundo os pesquisadores, ele mede em torno de 45 metros de profundidade no seu lugar mais fundo. Ele está a 213 metros abaixo do nível do mar, portanto ele está numa depressão geológica, geográfica, não sei como diz. Ele está numa depressão, ele está abaixo do nível do mar. As suas águas não vão para lugar nenhum. Ele recebe água, as águas do lago não vão para lugar nenhum. Ele recebe a água do Rio Jordão e dos seus afluentes. Então fica tudo ali, e é um grande lago, com essas dimensões todas. Então, o que podemos entender? E esse lago, esse grande lago, ele fica entre as colinas de Golã, as montanhas de Golã, e as montanhas da Judéia, da Galileia. E quando o vento vem, passa entre essas montanhas, bate sobre as ondas, sobre as águas desse lago, e levanta grandes ondas. Levanta ondas assustadoras, porque o vento é muito forte, balança o barco. Então esse é o processo natural. As ondas batem, vêm entre as montanhas, batem no lago e levanta grandes ondas. Então o que podemos entender? O que existe de diferente? O que tem de diferente naquela tempestade? O que existiu de diferente? O que assustou os discípulos, apesar deles terem grandes experiências, serem homens experientes em atravessar aquele lago? Se você reparar bem no texto, você vai entender que aquela tempestade, ela não era natural. Aquela tempestade, ela era uma tempestade fora do comum. Ela era uma tempestade promovida por algo sobrenatural. O problema ali não estava no mar da Galileia, mas aonde eles estavam indo. O problema não estava no mar, estava para onde Jesus estava levando os seus discípulos. Jesus chamou seus discípulos para presenciarem algo sobrenatural.
Jesus chamou os seus discípulos para entrarem no terreno de forças espirituais das trevas. Eles estavam indo do outro lado, para o outro lado, para uma região problemática, chamada região dos Gadarenos. Jesus queria ensinar aos seus discípulos que existem tempestades naturais e existem tempestades sobrenaturais. Existem aquelas que o inimigo se levanta quando se sente ameaçado. Mas é outra pregação, eu não vou entrar por esse lado aí agora, porque o meu tema que eu quero falar com você é outro. Mas eu quero que você entenda uma coisa bem clara: existem as tempestades naturais e existem aquelas tempestades sobrenaturais, que o inimigo se levanta porque se sente ameaçado. E eu quero falar para você o tema mesmo, quero voltar ao tema nosso que nós vamos falar nessa noite, nesse dia, é: não tenha medo das ondas. Irmão, nós estamos presenciando uma crise muito grande. Nós temos presenciado uma onda gigantesca que assola a humanidade. Já faz 3 meses que nós estamos aí, todos os dias, presenciando nos jornais, nos noticiários, o que está acontecendo pelo mundo, o que está assolando o mundo. Essa tempestade que estamos vivendo, por mais que queiram amenizar os efeitos dela, ela não é uma crise, ela não é uma tempestade natural, meu irmão. Fique esperto, presta atenção no que está acontecendo, começa a ligar os fatos. Tudo isso que está acontecendo não é algo natural. Essas doenças que esse vírus maldito está causando não é algo natural, é sobrenatural, meu irmão. Isso que está acontecendo é profético, é algo que precisamos enxergar por outro ângulo. Precisamos fazer uma releitura de tudo isso. Precisamos analisar o que vem depois, o que está do outro lado. Assim como os discípulos enfrentaram uma tempestade no mar da Galileia, e o que esperava eles do outro lado era forças sobrenaturais, forças espirituais, que estavam esperando, aguardando ele lá do outro lado. O que nos espera quando essa tempestade passar? Quando tudo isso passar, o que vem depois? A vida de muita gente não será mais a mesma. Eu já tenho dito isso várias vezes, eu tenho falado isso para vocês. A vida de muita gente não será mais a mesma. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. O mundo não será mais o mesmo. Os governos vão começar a se preocupar agora com a sua própria gente. Os governos agora estão se fechando para dentro de si. Os governos agora estão preocupados com o seu povo. Na Itália, eu vi o presidente lá, o ministro, não sei, falar que quando tudo isso passar, eles vão relançar, olha só a palavra que ele usou, relançar a Itália para o mundo. Eles vão recomeçar. É incrível, impressionante o que ele diz. Eles estão aguardando uma catástrofe muito grande, que vai ser preciso recomeçar praticamente do zero todo aquele país. E a vida de muita gente vai precisar começar do zero, vai precisar recomeçar, vai precisar analisar muitas coisas nas suas vidas. Muitas coisas nas suas vidas vai precisar ser analisada. A vida de muita gente vai começar vai recomeçar a partir de um ponto em que ele decide para si mesmo o que eu estava fazendo e o que eu vou fazer. O que eu fiz até agora, de que forma que eu tratei a minha vida até agora, e de como eu vou tratar a minha vida a partir de agora. Qual a importância que tem nas coisas que eu fiz até agora e quais as coisas que eu vou dar importância a partir de agora. É preciso recomeçar. É preciso entender que isso tudo é uma lição que nós estamos aprendendo. Os governos, como eu disse, eles estão valorizando suas próprias indústrias agora. Eles estão investindo em suas indústrias porque os países estão bloqueando matéria-prima e está uma dificuldade. Então eles agora vão investir pesado nas indústrias internas, locais, para produzir pelo menos o que a gente precisa utilizar. Então os governos vão valorizar suas próprias indústrias, vão valorizar mais os seus médicos, meus irmãos.
como esses médicos são desvalorizados, né? Que condições de trabalho que os nossos médicos trabalham. E agora o governo está percebendo que precisa valorizar esse povo, que precisa valorizar os médicos, precisa valorizar os enfermeiros, precisa valorizar os cientistas, os laboratórios. Toda essa área médica, toda essa área da saúde vai passar por um renovo, vai passar por uma transformação, uma mudança gigantesca. Você pode esperar. Esses equipamentos que estão vindo vai melhorar muito a saúde do povo brasileiro depois que tudo isso passar. Esses equipamentos serão utilizados futuramente. Tudo isso vai mudar na saúde do nosso povo. Então cada um dos países está investindo mais nos seus empresários. Cada um dos seus países está vendo que não é o dinheiro só que importa. Não é só o dinheiro. O que importa é a vida. O que importa, o que eles estão dando importância agora é a vida. Bilhões, trilhões de dinheiro estão virando poeira para poder salvar vidas. Salvar vidas. A economia vai ter que recomeçar. Nossa economia. Tudo vai mudar. Voltando, naquela tempestade lá no mar da Galileia, Jesus disse aos seus discípulos: por que estáis com medo? Ainda não tendes fé? Por que estáis com medo? Ainda não tendes fé? Em outra palavra, Jesus está dizendo: tanto tempo eu estou com vocês, tanto tempo você tem ouvido falar de mim, tanto tempo eu tenho, tantos milagres que eu tenho feito na vida de vocês, tanto socorro que eu tenho providenciado, e ainda não tendes fé? Jesus está dizendo: depois dessa tempestade, quero que você se prepare para aumentar o seu nível de fé. Se prepare, muda esse conceito, aumenta a sua fé. Irmãos, na vida todos passamos por crises, todos passamos por lutas, seja numa intensidade maior, seja numa intensidade menor, mas todos passam por crise. Todos passam por crise. Gostaria muito de falar para você, de dar uma notícia para você que você nunca mais vai passar uma crise. Eu gostaria muito de dar essa notícia, dizer que nunca mais você vai enfrentar uma dificuldade, mas eu estaria mentindo, né? E o que eu quero que aconselhar, né, te dizer é que se prepare para enfrentar as suas tempestades. A forma de como você vai sobreviver a todas as crises, todas as ondas que se levantarem na sua vida, depende de como você se preparou para enfrentá-las. Se prepare para enfrentar as suas tempestades. Esta semana, uma senhora falou comigo assim: estou ouvindo muita gente falar que estamos no mesmo barco, que todo mundo está no mesmo barco. Não é verdade, ela disse, não é verdade, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos sim na mesma tempestade. Achei interessante ela dizer: nós estamos sim na mesma tempestade, porque uns estão enfrentando essa dificuldade em iates luxuosos, outros estão enfrentando essa dificuldade em canoas a remo, em jangadas. E ela tem razão. Essa tempestade, estamos todos nós envolvidos nela, mas no mesmo barco nós não estamos, porque uns estão enfrentando ela em situações melhores, outros estão passando da banda ruim, enfrentando ela num barquinho a remo. Então nós podemos perceber que aquele mar onde os discípulos estava tranquilo, estava tudo tranquilo. Eles até tinham navegado um pouco até no meio do mar, mais ou menos, no meio do lago, mas de repente tudo mudou. De repente tudo mudou, tudo virou de cabeça para baixo. Todos ficaram em pânico, todos ficaram assustados, ficaram com medo, ficaram aterrorizados, procurando uma solução. Imagina aqueles homens no meio do barco, aquele barco balançando, e aqueles homens tentando de um jeito ou de outro, que o barco não entrar, para não entrar água no barco, aquela loucura, aquela dificuldade. O que eu aprendo com isso? É que em tempos de calmaria, prepare-se para se enfrentar as suas tempestades. Prepare, não podemos relaxar. O mar estava calmo, mas de repente se levantou grande onda. Sua vida pode estar calma, não sei como é que você tem vivido, meu irmão.
Talvez você esteja vivendo despreocupado. Talvez você esteja vivendo sossegado. Talvez você esteja vivendo uma vida financeira boa. Talvez você esteja com dinheiro no bolso, né? Talvez você esteja com a saúde boa, com a conta bancária cheia, uma casa própria, luxuosa. Talvez nem se lembra que existe Deus. Porque quando a gente está assim, uma vida boa, a gente quer viajar, quer passear, nem lembra que existe Deus. Ir para a igreja, isso é coisa de ultrapassada, de povo careta. Quando a gente está assim, os ricos aí, os caras que têm dinheiro, eles nem se preocupam com isso. Agora, irmão, eu vi uma coisa tremenda essa semana também. Eu vi pessoas de joelho, filmaram aí pessoas de joelho na praça, pessoas de outros países de joelho, governos falando de Deus, recitando versículos bíblicos na televisão, governos clamando por Deus. E eu lembrei de um texto que diz: todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. E o que nós estamos vendo? Pessoas se ajoelhando, se dobrando, se rendendo ao Senhor, pedindo por misericórdia, pedindo por socorro. E o nosso socorro vem de Deus. Nosso socorro vem de Deus. Então eu não sei como é que você está, não sei como é que está a sua vida, né? Mas eu quero te dar um conselho: observa se Jesus está no seu barco. Observa se Ele está no seu barco, se Ele está perto de você, porque qualquer momento você pode precisar da intervenção dEle na sua vida. Não se distancie de Deus, não se distancie do Senhor, fica junto com Ele, procura observar se Ele está dentro do seu barco, se Ele está com você ao alcance de uma oração. Amém, meus queridos? As tempestades, irmãos, não são para te destruir, mas para te fortalecer. As tempestades não são para diminuir a sua fé, pelo contrário, é para aumentar a nossa fé. E a nossa fé é provada em momentos adversos, em tempos difíceis. Tem uma canção que diz: toda vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Toda vez que a nossa fé é provada, nós crescemos espiritualmente. Presta atenção. Se você vai numa festa, você não aprende nada, você vê lá tudo muito lindo, tudo muito gostoso, música boa, ambiente bom, ambiente gostoso. Mas o que você aprende numa festa? Nada. Por exemplo, o que se aprendeu com as festas de carnavais nesse país? Nada. Mas agora, vivendo em tempos adversos como nós estamos vivendo, estamos aprendendo várias lições. Estamos aprendendo a lição da solidariedade, a lição do amor, a lição do amor ao próximo, a lição do amor a Deus, o companheirismo, o valor da oração. Olha só que tanta coisa nós estamos aprendendo. O valor da família, o valor, porque agora nós estamos muito tempo junto da família. Nós estamos aprendendo a sobreviver com pouco. Nós estamos aprendendo a valorizar a área médica, nós estamos aprendendo a valorizar nossos irmãos, nós estamos aprendendo a valorizar o mercadinho perto da sua casa. Muitas vezes quando você recebe, você vai lá no mercadão grande, esquece do pequeno lá perto da sua casa, mas é nessas horas agora que você está aprendendo a valorizar o mercadinho lá, que está lá para te servir ao lado da sua casa. Nós estamos aprendendo isso, nós estamos aprendendo a valorizar a nossa fé. O pessoal da economia, eles estão aprendendo a ser mais humano hoje, né? O pessoal que só fala em dinheiro, os banqueiros, eles estão aprendendo a ser mais humano, a menos materialista. Eles estão aprendendo que todo o dinheiro do mundo não adianta. Todo o dinheiro do mundo não adianta nada se não tiver a finalidade de salvar vidas. E o que estão fazendo? Estão investindo horrores de dinheiro na economia e na saúde, com o único propósito: salvar vidas. Porque, como disse um governo, salvar empregos também é salvar vidas. Então eles estão se virando como pode. O único propósito: salvar vidas. Então entenda que os momentos de dores pelos quais nós passamos são uma faculdade no nosso aprendizado.
Nós aprendemos muito mais nos momentos de dificuldades do que nos momentos de festa. Devemos festejar sim, devemos celebrar sim, devemos nos alegrar sim, mas depois da formatura, depois de termos aprendido a lição, depois da formatura, você pode celebrar. Eu lembro da passagem do Mar Vermelho. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles celebraram, eles festejaram. Então, creia, meu irmão, que esse aprendizado pelo qual nós estamos passando, essa faculdade dura que nós estamos vivendo esses dias, ela teve dia para começar e tem dia para terminar. Já tem dia marcado para ela acabar. E eu creio, em nome de Jesus, que isso está próximo. Eu creio que tudo isso está passando em nome de Jesus. Vamos caminhando para o final, mas muitas vezes, irmão, nós olhamos para as crises e pensamos que Deus não está nem aí para nós. Nós olhamos para essas crises, para essas dificuldades todas e falamos: cadê Deus? A impressão dos discípulos também pareceu assim. Eles estavam em apuros, eles estavam apavorados, existia uma tempestade de pavor, existia uma angústia lá, e Jesus estava dormindo. A tempestade não estava apenas no mar, a tempestade estava no coração deles. A tempestade estava nas dúvidas que eles tinham no coração. A tempestade estava no coração deles porque eles estavam se sentindo abandonados pelo Mestre. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Nós oramos, clamamos, choramos, imploramos, mas não vemos resposta. Parece que Jesus está dormindo. Entenda, meu irmão, aqueles discípulos obedeceram a Jesus. Quem é que falou para ele? Quem é que deu a ordem? Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Jesus. Quem é que falou para ele? Entra no barco. Jesus. Então eles estavam no lugar certo, no centro da vontade de Deus. Ele estava onde Jesus queria que ele estava. Então, quando você ora, quando você busca a Deus, quando você clama, você está no centro da vontade de Deus. Pode ficar tranquilo, o socorro vem. Aleluia. A tempestade vai passar, as ondas vão se acalmar e você vai chegar do outro lado em segurança. Isso é tremendo. Tudo porque Jesus está no seu barco e ele está no centro e você está no centro da vontade dele. Irmãos, o silêncio de Deus, ele é angustiante. Os momentos em que não temos resposta de Deus parece uma eternidade. O silêncio de Deus, ele nos angustia. Queremos resposta para ontem, mas o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Quando eles gritaram: Jesus, o Senhor não se importa que morramos? Senhor, o Senhor não está vendo que estamos morrendo? Senhor, o Senhor não está vendo que estamos perecendo? Aí quando Jesus acalma a tempestade, ele diz: ainda não tendes fé? Estou batendo muito nessa tecla. Ainda não tendes fé? Jesus está dizendo: abra sua visão. Vocês acham que eu iria colocar vocês em uma situação que não estivesse sob o meu controle? Que massa, né? Você acha que eu iria levar vocês para o outro lado sem nenhuma segurança? Eu dei uma visão para vocês. Qual foi? Chegar do outro lado. Portanto, nada de mal vai acontecer a vocês durante essa tempestade, porque a minha visão é levar vocês até o outro lado. Aleluia, isso é muito maravilhoso, porque fui eu quem chamou, fui eu quem direcionou, fui eu quem dei uma visão. Portanto, creia, tenha fé, vocês estão seguros. Os discípulos se acalmaram, e eu quero que você creia nessa noite, meu irmão, que quando estamos sem força, Ele é poderoso para nos dar força. Quando a causa para você parece estar muito difícil, creia que Jesus é o Deus do impossível. Você pode estar enfrentando um mar de tempestade aí agora na sua vida, principalmente, depois que tudo isso começou, todas essas crises. Você pode estar acontecendo aí agora, na sua vida, uma tempestade na sua área financeira.
Pode estar acontecendo aí agora uma tempestade na sua vida conjugal. Pode estar acontecendo aí agora uma tempestade muito grande na sua saúde. Pode estar acontecendo aí agora uma tempestade no seu coração, bagunçando os seus sentimentos, trazendo problemas nas suas emoções, trazendo desequilíbrio nas suas emoções. Tudo isso pode estar acontecendo. Pode ser uma grande tempestade que se levantou na sua vida. Mas eu quero que você creia numa coisa: tudo isso vai se acalmar. Tudo vai se acalmar. Apenas com uma palavra de Jesus. Apenas com uma palavra que Ele pronunciar. Tempestade, acalma-te. Vento, aquieta-te. Meu irmão, Jesus tinha dado uma visão para aqueles discípulos. Jesus tinha dado uma visão para eles, dizendo assim: olha, vamos para o outro lado. Ele também tem dado uma visão para você. Ele tem dado uma visão para a sua vida. Ele tem gerado sonhos no seu coração. E eu creio em nome de Jesus, que você não vai perecer antes do projeto de Deus, dos projetos de Deus, antes da visão de Deus se cumprir na sua vida. Deus tem muito mais para você. Não vai ser uma tempestade dessa que vai fazer você parar. Não vai ser uma tempestade essa tempestade que está acontecendo, que vai interromper você na sua caminhada rumo ao seu destino, rumo àquilo que Jesus tem preparado para você. Nada impediu aqueles discípulos de experimentar o sobrenatural de Deus do outro lado. Eles enfrentaram a tempestade, atravessaram o mar e cumpriram o propósito. Jesus levou eles em segurança. Se Jesus estiver no teu barco, vai vir vento, vai vir tempestade, mas fique tranquilo, você vai chegar na outra margem. Fique tranquilo, Jesus é Deus e Ele está cuidando de tudo para você. Estamos enfrentando grandes tempestades. Muitos de nós estamos perguntando: cadê Jesus? Já disse, cadê Jesus? Será que Ele não está vendo o tamanho dessa tempestade? Será que Ele não está vendo o tamanho desse vírus, do problema que esse vírus está causando na humanidade? A resposta para você é uma só: quando Ele se levantar, tudo vai se acalmar. Eu creio. Quando Jesus se levantar, tudo vai se acalmar. Descanse. Não tenha medo das ondas. Não tenha medo dos ventos. Para encerrar, os discípulos no final de tudo perguntaram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? A resposta: esse é Jesus. Esse é Jesus, Senhor do universo. Sobre Ele está o governo, sobre Ele está a honra, sobre Ele está a glória, sobre Ele está o todo poder. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder. Nós não podemos esquecer nunca de que é Jesus que está no comando de tudo. É Jesus que está no controle da minha e da sua vida. É Jesus que está no controle de todos os governos. E quando Ele se levantar, tudo vai se acalmar. Eu creio em nome de Jesus. Fica com essa palavra no seu coração. Aquieta-te, acalma-te, descanse. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.